Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é para auxiliar os estudantes que vêm me questionando sobre o cálculo numérico da densidade de estados, tá bom? Bem, eu vou explicar aqui uma das formas de calcular, ok? Então vamos lá. Então, o problema começa da seguinte coisa: você tem um hamiltoniano que define um problema de mecânica quântica. Esse hamiltoniano você pode escrever, por exemplo, na forma matricial desse tipo aqui, ou seja, uma matriz n por n, certo? Onde n é o tamanho do espaço de Hilbert, certo? A dimensão do espaço de Hilbert, ok? Então aí você vai, o que é que você tem que fazer? Você tem que diagonalizar esse hamiltoniano. O que quer dizer diagonalizar o hamiltoniano? Quer dizer resolver a equação secular, que é essa daqui, tá bom? Então essa equação secular, ela tem, né, ela tem duas informações aqui guardadas nela. Ela te fornece as autoenergias, que é o espectro de autovalores, e os autovetores, tá bom, gente? Na mecânica quântica, as autoenergias são os valores possíveis, as possíveis medidas de uma dada quantidade física, certo? São os observáveis, e os autovetores são os estados do sistema, ok? Então, o que é a densidade de estados? A densidade de estados é você calcular, a densidade de estados de uma dada energia é você calcular este somatório formalmente, certo? Você vai somar as funções deltas, certo? Em torno de uma dada energia aqui. Então, no final das contas, se você quer fazer isso numericamente, você pode discretizar a delta e você pode fazer, na verdade, uma contagem de estados, ok? Pode fazer uma contagem de estados aqui, ou seja, vai contar quantos estados tem em torno da energia E, tá certo? Então, como é que a gente faz isso numericamente? Então, primeiro a gente precisa calcular, como a ideia da gente é fazer numérico, nesse primeiro momento, certo? A gente precisa resolver esta equação aqui numericamente, ou seja, a gente precisa diagonalizar o hamiltoniano. Então existem diversos métodos, certo? Que você pode usar. A depender do tipo de matriz também você pode escolher métodos que sejam mais adaptados. Se for uma matriz tridiagonal, existem métodos para matriz tridiagonal. Né? Se for uma matriz esparsa, existem métodos para matriz esparsa, tá bom? Mas tudo bem. Mas digamos que você consiga diagonalizar, usando LAPACK, ScalaPack, Numerical Recipes, qualquer um desses métodos que a gente já tem aí, ou você construa algum método, certo? Um método de rotação de Jacobi, você construa e diagonalize, ok? Então pronto. Aí você vai diagonalizar numericamente, você vai guardar a tabelinha das autoenergias no vetor D de I. Um exemplo, estou aqui usando a formulação em Fortran, mas você pode também usar em C, que seria assim, D. Eita, desculpa, perdão, errei. D, aí é uma chave, né? Um colchete, desculpa. Assim, então seria em C, tá bom? Então, essas variáveis, elas vão guardar todas as autoenergias. É 1, é 2, é 3, é 4 e assim vai, tá bom, gente? Até N. Então, esse vetor coluna, assim em Fortran ou assim em C, vai guardar as autoenergias, ok? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa separar isso em janelinhas e fazer uma contagem. Então a gente vai separar em janelinhas, fazer isso numericamente, óbvio. Aqui nesse exemplo aqui, pedagógico, eu botei 5 janelinhas, você vem aqui e conta. Quantos caiu dessa janelinha? Caíram mais ou menos esses dois aqui. Quantos caíram aqui? Caiu esse. Quantos caiu aqui dentro? Esse. Entendeu? Então você vai acompanhar o espectro e vai contar quantos estados caem dentro de certas janelas que você pode escolher. Tá bom, gente? Então essa é mais ou menos a ideia. Então, na verdade, é um histograma do espectro, ok? Então vamos lá, vamos para mais ou menos um esboço aí do que seria o programa para isso. Então supomos que você já sabe diagonalizar a matriz, que você já tem num vetor, vou fazer em Fortran, tá? Num vetor D de I, onde esse I vai de 1, 2 até N, você tem neste vetor os autovalores, ou seja, os observáveis. Então como é que você vai fazer? Você precisa fazer um histograma. Então primeiro você começa fazendo um loop, onde você vai varrer a energia desse histograma. Então, um exemplo, bota aí menos 10 até 10, só estou colocando valores genéricos, certo? Vou colocar aqui uma discretização, o tamanho da caixa de 0.1, tá bom? Então eu vou varrer todo o espectro usando o seguinte indexador. Vou começar na energia menos 10 e vou até a energia 10, tá bom? E aí vou usar uma caixinha de 0.1. Aí eu vou criar uma variável DOS, que eu vou zerar ela inicialmente aqui, ou seja, o DOS para essa primeira energia é 0. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora correr o espectro, olhar o espectro e ver quais dessas energias estão próximas dessas energias aqui, para então montar o histograma. Então eu vou fazer um loop, onde o I vai variar de 1 até N, tá bom, gente? Aí agora eu preciso
sair fazendo uma análise de olhar quais energias caem em cada caixinha dessa. Então, o que é que eu vou fazer? Dado uma energia NE, eu vou calcular a distância dessa energia para o alto valor e ver se essa distância é pequena. Então, eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer um if. Aí, se o módulo dessa distância, o módulo de ENE menos D de I. Então, se essa distância for menor do que um valor pequenininho, no caso a metade do tamanho aqui da janelinha, se ela for menor, então eu vou lá e acumulo no contador DOS, que é a densidade de estados, no caso aí não normalizada, tá, gente? Então eu acumulo um aqui. Aí eu venho aqui e fecho essa minha pergunta de condição, né? Se esta diferença for pequenininha, conte 1. Quer dizer, se um dado alto valor estiver próximo da energia dessa, ele está dentro da caixinha, tá bom? E aqui fecho o loop. Lembrando que este loop fecha com esse daqui, tá, gente? Então, esse aqui só para vocês localizarem. Aí está aberto o loop da energia, tá bom? Então, uma vez que eu fiz isso aqui, eu já calculei quantos estados estão nessa caixinha. Aí eu escrevo, tá? Aí eu escrevo aqui um write, por exemplo, né? Boto aí uma unidade, que eu tenho aberto um arquivo, por exemplo, unidade 10, tá? E boto a energia, vírgula, o que? O DOS. Lembrando que isso já é densidade de estado não normalizada, tá bom? E agora eu fecho o loop. Loop de quem? Da energia. O loop da energia. Tá bom? Pronto, então é isso. Então eu começo um loop para varrer todas as energias que eu quero. Aí zero o contador, que é a densidade de estados, e aí faço as perguntas de condição. Eu vou correndo o espectro e ver se uma particular energia do espectro dele está próxima dessa energia que é NE. Se tiver, ela está dentro da caixinha, eu acumulo 1. Feito isso, eu escrevo. Tá bom aí, gente? Pronto, esse é o cálculo simplificado de como faz a densidade de estados não integrados. Se quiser integrar, ela é só você pode usar um programa de XM Grace, ou pode usar um programinha simples de trapézio mesmo, integrar a curva a curva 2 versus energia e dividir a curva pela integral. E aí você está com ela integrada, né? Tá bom? Ok? Mas só uma questão de dividir por um fator. Fiz qualitativamente e o comportamento é o mesmo.